A graça e a paz, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Em nome de Deus Pai e de Deus Filho, vamos lá para mais um vídeo gravado. Hoje vamos falar sobre aquilo que eu prometi, da oração certa ou errada, como se pode orar, como não deve se orar, né? Qual a oração correta. Eu vou usar o vídeo do presbítero André Chances e vou fazer o meu comentário, tá bom? Vamos lá, vamos pro vídeo lá sem muitas delongas. Deixa eu arrumar aqui direitinho. Vamos lá, irmãos. Olá, queridos irmãos, aqui é o presbítero André Sanches e eu recebi mais dúvidas de vocês do que na tela. Faz 3 meses que sou convertido e tenho experimentado as bênçãos de Deus em minha vida. Eu tenho muita vontade de orar a Deus, de estar na presença dEle. Se pudesse, ficaria o dia inteiro louvando, mas tenho dúvidas sobre a oração que Deus aceita. Por exemplo, eu posso orar de bermuda, sem camisa? Ou tem que ser, por exemplo, em um local específico, com algum ritual específico? Pode me ensinar? Muito obrigado, querido irmão. Bem interessante, a gente vai examinar aqui como que é a oração que Deus aceita em detalhes. Convido você, então, vamos à minha louça de explicações e entender mais sobre esse tema. Vamos lá? Então, vamos lá. Texto na tela. Vamos começar com Jonas, capítulo 2, versículo 1, que diz o seguinte: Então Jonas, do ventre do peixe, olha que interessante, o que ele fez? Orou ao Senhor, seu Deus. Olha só que estranho esse lugar para orar. Talvez esse seja um dos lugares mais estranhos onde alguém orou, ou de onde alguém orou ao Senhor. Você concorda comigo? E o mais interessante é que a oração de Jonas naquele contexto, ela foi ouvida. Sim, o Jonas, ele desobedeceu a Deus, ele se arrepende da sua desobediência, ele ora, Deus ouve a sua oração e o Senhor o livra daquele momento terrível e doloroso que ele passou quando foi ali tragado, então, por um grande peixe. Mas existe um fato muito importante e muito interessante. Muita gente, muitas vezes, por enxergar Deus como alguém bastante assim longe, distante e até certo ponto um Deus juiz cheio de regras, alguém que está pronto para jogar um raio na minha cabeça a qualquer momento se eu fizer alguma coisinha fora da linha, fora da ordem. As pessoas que enxergam Deus dessa forma ficam muitas vezes com certas dificuldades de entender que tipo de oração que Deus ouve. Será que se eu orar de chinelo, Deus vai me ouvir? E se eu estiver deitado na minha cama, será que o Senhor me ouve? Não entendem a maneira correta de orar e que agrada a Deus, a maneira bíblica da oração. Por isso, esse é um bom tema para refletirmos juntos. E hoje eu vou trazer aqui para você, então, várias análises a respeito de lugares, de formas, de jeitos, de posturas a respeito de oração, de como orarmos, para a gente entender aquilo que agrada a Deus e aquilo que é só invenção da cabeça das pessoas. Então, fica até o final, vamos entender. Oração é importantíssimo. Costumo dizer que oração é oxigênio para a nossa alma. Se tirar, a gente vai morrer, né? Espiritualmente, a oração é imprescindível. Então, é muito importante seguirmos até o final desse estudo. Vamos começar então respondendo como Deus quer. Oração e a leitura da palavra. E antes de te explicar, eu quero pedir que você, embaixo desse vídeo, acione o botão inscrever-se. Você deve fazer parte da nossa comunidade, porque tem estudo bíblico aqui gratuito. Porque nós não sabemos orar como convém e a palavra nos orienta pelo Espírito. Para você estudar. Muita gente fala, eu não sei como estudar, eu não tenho materiais. Tudo está aqui gratuitamente. O Espírito, com gemidos inexprimíveis, intercede por nós por meio da palavra, ensinando-nos a orar. Vamos aqui trabalhar os nossos debates ou de forma saudável. Faça parte então do nosso canal. E para quem pediu também, nós temos aqui um projeto mais profundo de ajuda a missionários e estudo bíblico ao mesmo tempo, que é o projeto Conheça Sua Bíblia de Capa a Capa, de Gênesis a Apocalipse, link no primeiro comentário fixado. E lembrando aos irmãos que me pediram, aí eu terminei de gravar as aulas de Apocalipse, versículo por versículo, ok? É um curso também para ajuda de missionários e ao mesmo tempo estudo bíblico.
bíblico, tem informações também no primeiro comentário fixado. O texto mais claro a respeito de oração que nós vemos na Bíblia, na minha opinião, foi a orientação de Jesus, que nos ensinou de uma forma bastante direta. Olha que interessante. Mateus capítulo 6, versículo 6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto. E o teu pai que vê em secreto te recompensará. Apesar da clareza desse versículo, as pessoas erram na interpretação por desconsiderar o que? O principal, o contexto. Muitos então olham para Mateus 6,6 e acham que Jesus ensinou aqui que nós devemos apenas orar em um local fechado, num quarto, em um lugar onde ninguém possa ver a gente orando. Claro, isso quando a gente está sozinho. No entanto, quando a gente observa o contexto, nós vemos que Jesus estava condenando ali o que? A prática da oração pública acompanhada com o objetivo maligno de ser visto. Ou seja, estava falando ali dos fariseus que forçavam orações para se mostrar para as pessoas, com o objetivo de serem vistos como mais espirituais. Isso está em Mateus 6, versículo 5. Então o que Jesus manda para os seus discípulos? Não façam como eles. Não é assim. Não é dessa forma a oração que Deus gosta, que Deus ouve. Está em Mateus 6, versículo 8. Antes, diz ali que praticássemos a oração de uma forma correta, com objetivos corretos e focados em Deus. É por isso que o Senhor Jesus exemplifica. Então, irmãos, vamos lá, dar meu pitaco aqui. Então, ele está certo nisso aí que ele falou. Deitar no seu quarto e orar em secreto. Mas ele falou do contexto. Não quer dizer que isso é uma regra obrigatória. Você pode orar, tipo assim, ele falou isso porque o fariseu queria ser visto pelos homens. Entendeu? Não quer dizer que você nem pode orar no seu quarto secreto, pode orar no seu quarto secreto. E nem que você não pode orar em público. Você pode orar em público, mas o que Deus vê é o seu coração, a sua sinceridade. Se você está olhando em público para ser visto e para mostrar para os outros que você é mais espiritual que todo mundo, é um objetivo errado e maligno, tá? Porque você está com a intenção de ser visto. Que Deus fala no outro versículo, lá, não sei nem se é no Salmos, que fala assim, os fariseus hipócritas que gostam de ser vistos, já ganharam o seu galardão, ou seja, já foram vistos, não tem mais galardão, acabou, já foram vistos, eles não queriam ser vistos, foram vistos pelos homens, acabou, não tem mais galardão, acabou, entendeu? Então é a sinceridade do coração, a oração com sinceridade. Você pode olhar em pensamento, você pode orar deitado, orar. Eu gosto de orar quando eu levanto logo pela manhã, ajoelhado, como referenciando ao meu Pai que está no céu, a Deus. Porque eu reverencio a Ele, porque eu gosto, é uma situação que eu estou me humilhando diante dos pés do Senhor. Que Ele falar, da graça aos humildes. Se humilhar não é só se ajoelhar, é uma questão de reverência a Deus, só isso. Mas na parte da manhã, mas eu oro, orar sem cessar, fala, orar sem cessar. Como você vai orar sem cessar, o tempo todo ajoelhado? Entendeu? Então você ora em pensamento, você ora no banho, no chuveiro, não importa se você está pelado. O desrespeito não tem nada a ver com o desrespeito, ele vai falar aí depois, que eu já vi esse vídeo, tá? Então, isso é coisa de religiosidade, é religioso. Lembra da oração do religioso e do publicano? Que bateu no peito lá, o publicano? Eu vou à igreja, eu dou o dízimo de tudo que ganho, eu faço jejum, eu sou isso, ó, eu aí, eu. Então ele estava dando glória a ele. Não sou como esse publicano pecador, roubador. Aí o publicano, nem ousando levantar os olhos ao céu, disse: ó Senhor, tem misericórdia de mim, pobre e miserável pecador. E quem saiu justificado? Jesus falou, digo que foi o publicano. Porque quem se exalta para ser visto e fica se exaltando ou na frente dos homens ou na frente de Deus, será humilhado. E quem se humilha diante dos pés do Senhor será exaltado. Então é a sinceridade de coração. O publicano estava arrependido das suas condições erradas e queria se pegar a Jesus e pediu para ter misericórdia. O outro não, ficou se exaltando, falando que fazia isso, fazia aquilo. Cuidado aí com a religiosidade.
Vai, vamos voltar ao estudo lá, irmãos. Religiosidade faz você ser soberbo, arrogante, se achar melhor que os outros, mais espiritual. Não tem nada a ver, irmãos. Vamos lá. Entrando no quarto e orando em secreto, ou seja, sem o objetivo de ficar se mostrando para os outros, de ficar forçando uma espiritualidade pública com o fim de serem vistos pelos homens. Então veja, o lugar de uma oração, então, na verdade, ele pouco importa, desde que nós possamos fazer a oração de forma correta, desde que ela seja feita de coração a Deus, com integridade de alma. Vamos dar alguns exemplos bíblicos para você ver? No próprio exemplo de Jesus, olha só, vemos, por exemplo, Jesus orando em um jardim chamado Getsemane. Isso está lá em Marcos capítulo 14, verso 32. Ou seja, veja que Jesus não orou apenas em um quarto, mas ele orou ali em um jardim, de noite, numa ocasião muito especial. Jesus também é citado orando em montes, por exemplo, em Mateus 14, 23. Jesus também é citado orando diante do túmulo de Lázaro, lá em João 11, 41. Jesus vai até o túmulo e diz ali para Lázaro: vem para fora. Então observe que aqui Jesus está orando em diversos locais, em diversas ocasiões. E Jesus orou também pregado, inclusive na cruz, como está em Mateus 23, 34. Isso mostra para nós que os lugares, eles não representam qualquer impedimento à oração. O ensino de Deus tem a ver com a postura, com o coração, com a forma como nós oramos diante de Deus. Então vamos falar um pouquinho de postura agora? Então, tá vendo, irmãos? Não é o lugar, é o coração, é a sinceridade de coração, é o coração contrito a Deus, coração sincero ao Senhor, entendeu? E lembre-se que ele falou que Jesus orou em todos os lugares, orou no túmulo de lá, orou no monte. Aí muita, mas lá na mulher samaritana falou que não adora o Pai nem no templo mais, nem no monte. Ali está querendo falar, não está querendo falar, está falando assim, irmãos. Não é o lugar, você pode orar no monte se você quiser, mas não no sentido religioso, que tem que ser lá no monte, entendeu? Só pode orar que Deus vai me ouvir porque eu estou lá no topo, ó. Quer dizer que se você estiver aqui embaixo, se estiver no túmulo, lá no túmulo de Lázaro, que estava, Deus não ouve. Só tem que ouvir se for lá no topo. Para com religiosidade, cara. Cabra. Entendeu? Qualquer lugar, não importa. Ele está dando exemplos. Entendeu? Por exemplo, assim, Jesus, para vocês entenderem, rasgaram a veste de Jesus e pregaram ele na cruz. Ele orou de cueca praticamente. Porque aquilo ali era uma cueca. Bem dizer, que era o tipo fraldão, né? Da época lá. Sem camisa, sem nada. E aí? E ele orou ao Pai. E aí? Não pode? Por que não pode? Larga de religiosidade, cabra. Vamos lá, estou descontraindo aqui, irmão. É cada uma que inventa, viu? Religião inventa só isso, irmãos. É o que inventa. Afasta a pessoa de Deus em vez de levar. É o que eu digo, ninguém acredita em mim. Ou a maioria, né? Tem que acredita no que eu falo. Mas não é para acreditar em mim, é para acreditar na Bíblia. O que eu falo está de acordo com a Bíblia. Eu sempre estou dando prova, hein? Ainda mais agora que eu encontrei uma nova maneira de provar o que eu falo no áudio. Existe uma postura correta para orar? Deitado, sentado, em pé, de joelhos? Qual é o correto dentro de uma oração? Olha só, a forma física com que fazemos a oração também não faz nenhuma diferença. Seja sentados, ou se você estiver orando em pé, ou de joelhos, ou quem sabe deitado, etc., não faz nenhuma diferença desde que o seu coração esteja íntegro na presença de Deus, esteja orando da forma correta, com reverência ao Senhor. Por exemplo, vamos olhar agora alguns exemplos dentro da Bíblia. Esdras é citado aqui orando prostrado de joelhos, lá em Esdras 10, versículo 1. O publicano é citado lá em Lucas 18, 13, orando em pé.
Lembrando que nessa história aqui do publicano, o fariseu e o publicano, eles vão orar com o mesmo objetivo. E um deles, o fariseu, diz o texto ali, que orava de si para si mesmo. Já esse publicano orando de pé, o Senhor Jesus diz que ele saiu ou desceu para casa justificado. Então veja, em vários outros textos nós temos também apenas a citação de que as pessoas simplesmente oravam sem uma necessidade de falar, olha, tem que ser de joelhos ou em pé ou deitado. A Bíblia não se preocupa em mostrar para a gente uma única opção na forma de orar. Por exemplo, o texto que nós lemos no início desse estudo, Jonas orou de dentro da barriga, porque era a única forma que dava para ele orar, de dentro da barriga do grande peixe. O lugar, portanto, de orar, qual é? É todo lugar. Então veja, nós somos chamados a orar de todas as formas, em todo tipo de lugar. Isso não é um impedimento para a gente. Não vemos na Bíblia muito interesse dos autores, claro, inspirados pelo Espírito Santo, em citar a forma física com que a pessoa orava, mas tão somente aquilo que é principal e essencial dentro de uma oração, que é as pessoas orando a Deus por alguma causa justa e confiando com fé suas orações ao Deus Todo-Poderoso e, claro, com um coração reverente, respeitoso ao Senhor. Aí sim, nós estaremos numa postura correta, numa maneira certa. Agora, e referente a roupas? Será que tem algum problema diante de Deus, alguns tipos de roupas quando a gente usa para orar? Ah, presbítero, eu me sinto muito mal se eu estiver de short e for orar ao Senhor. Parece que a minha oração não passa do teto. Será que esse é um pensamento correto? Religiosidade. Eu já recebi aqui nos meus aconselhamentos irmãos bastante confusos com essa questão, pois eles foram orientados por alguns tipos de líderes. Por exemplo, olha, não ore de chinelo, de jeito nenhum. Ou não ore se você estiver de bermuda. Ou ainda se você estiver aí na sua casa, na sua intimidade, semi-nu, sem camisa por algum motivo, está muito calor, então não ore desse jeito. Vai vestir uma camisa porque Deus não vai se agradar da sua oração. Todas essas orientações são, na verdade, doutrina de homens. Olha aí! Nada diante da palavra Homem de Deus religioso nos ensinando esse tipo de coisa. E eu vou te explicar por quê. Olha só, Deus ele merece de fato todo respeito e consideração. Porém, não é desrespeitar a Deus quando nós estamos orando, por exemplo, em nosso momento de folga, de uma forma um pouquinho mais descontraída. Quando eu estou, por exemplo, na minha cidade aqui é muito calor, de chinelo e bermuda na minha casa. Veja, eu não estou indo lá na igreja dessa forma. Eu estou indo, ou eu estou na minha casa e eu estou orando a Deus. Isso não é nenhum desrespeito proposital. Sabe por quê? Porque Deus sabe quando um coração está desrespeitando ele propositalmente. Por exemplo, na história que nós citamos do fariseu e do publicano, a palavra diz que o fariseu desrespeitou Deus, mesmo sendo um religioso, porque a forma com que ele orava estava errada. O seu coração estava errado. A Bíblia não fala nada de roupas, ok? Então Deus sabe muito bem quando alguém está orando de terno e gravata e tem um coração maldoso. E quando alguém está orando com o seu chinelinho e a sua bermuda, ali no aconchego do seu lar, e essa pessoa tem um coração digno diante do Senhor. Evidentemente, é importante aqui abrir um parênteses, que você não vai à igreja, por exemplo, publicamente ficará ali sem roupas para orar. Não é isso que eu estou dizendo, né, irmãos? A gente tem coerência. A igreja é um ambiente que exige ali uma roupa adequada, mas dentro da minha casa, em um momento de descontração, em um momento da minha intimidade, eu posso de fato orar da forma que eu desejar, com o coração respeitoso ao meu Deus. E nada impede também de eu colocar mais roupas se eu achar assim necessário. Então, orar em nossa intimidade não exige roupas formais. Sabe por quê? Deus nos vê totalmente despidos. Ou você acha que quando você está lá dentro da sua casa, só você com a sua esposa,
Ali, né, Deus não te vê como você é de fato. Deus vê o nosso coração. Deus vê tudo como nós somos, principalmente o que há dentro de nós. O Salmo 139 diz que o Senhor consegue ver, inclusive, a palavra que nem chegou à nossa boca. Então a gente não pode impressionar a Deus com uma roupa A ou B. Veja, um coração maldoso é muito mais escandaloso diante de Deus do que roupas que você usa aí na sua intimidade. O que a Bíblia vai nos orientar é que nós oremos. Somos incentivados, inclusive, em 1 Tessalonicenses 5,17, a orar sem cessar. E aqui o apóstolo não faz nenhuma ressalva que essa oração deva ser feita somente em um lugar com uma posição física determinada e com um tipo de roupa. Não. A ideia é orar. O que é principal aqui é o coração. Obviamente você deve saber se portar se estiver em uma igreja, um local público, e no seu lar você tem a sua liberdade. Isso significa que toda ocasião pode ser ocasião para orarmos. Se você tem essa oportunidade, por exemplo, de orar ali no trânsito, ore no trânsito. Eu, inclusive, gosto muito de orar no trânsito, de ir lembrando dos irmãos, de situações e intercedendo diante do Senhor. Agora, se você pode se retirar para um local especial e orar como Jesus gostava muito de fazer, faça isso também. O seu quarto de oração, o seu cantinho. Eu tenho aqui o meu escritório onde eu posso orar. Eu gosto aqui de, no comecinho da manhã, 5 da manhã, fazer as minhas orações. É bênção do Senhor. Agora, se você não tem muitos momentos, você trabalha bastante, né? O seu trabalho é um local difícil para você fazer suas orações, por exemplo, você pode orar enquanto trabalha, em um momento ali de folga, enquanto você cozinha, etc. Não tem impedimentos. O mais importante é ter uma vida de oração fervorosa, de fé, de reverência, de confiança no Senhor. Esse é o incentivo que a Bíblia nos dá, pois a oração é muito proveitosa para a vida do crente. Saia dessa prisão que muitos líderes têm colocado as pessoas, né, de querer ficar determinando. Então, se eu quiser ali tomar um banho e orar enquanto eu estou tomando banho, eu não posso porque eu estou nu. Ora, o Senhor nos vê como nós somos, dentro do coração, a nossa mente, todos os nossos pensamentos. Você acha que Deus vai ficar impressionado com a sua intimidade de você ali num banheiro fechado nu, orando? Não faz nenhum sentido. Bom, para você que quer ir mais a fundo, quero lembrar, link no primeiro comentário fixado do nosso curso, Conheça a Sua Bíblia de Capa a Capa e curso de Apocalipse. E voltando aqui ao tema de oração, eu quero te mostrar agora os 3 inimigos da oração que você e eu precisamos vencer ainda hoje. E não é inimigo fácil, não. Eles querem destruir nossa vida de oração. Clique aqui, assista esse vídeo. Até o próximo. Fica com Jesus. Aí, irmãos, tá vendo? Então, ó, saia da prisão dos líderes religiosos. Ó, ele falou. É o que eu tô falando. Meu, ó, o zigano. Agora, lógico que se você frequenta uma denominação religiosa, você não pode ir lá de qualquer jeito, né? Não é que é desrespeito ao Senhor, é o ambiente, entendeu? E outra, mesmo que não seja uma denominação, na reunião de, como vamos supor, você vai para quem frequenta reuniões em casa, vai ter 10 pessoas lá na reunião ao Senhor. Na sua casa você vai pode ir até de bermuda, mas com camiseta. Não vai ir de bermuda sem camiseta, de qualquer jeito. Eu não gosto muito de ir com o boné virado para trás, numa reunião ao Senhor, entendeu? Mas é uma coisa minha, não estou falando que o Senhor proíbe eu de orar assim, não. O que importa é o coração reto. Se você não se sente bem orando de bermuda, ore de calça. Mas não é que é proibido, que o Senhor não vai ouvir você, ou que o Senhor vai ouvir a oração só se for numa denominação, que eu sou espiritual, estou em comunhão com os irmãos. E a sua intimidade, a sua relação íntima com o Senhor? Ah, vem com essa, rapaz. Vai para outro, tá, líder religioso? Então, eu estou falando para esses líderes aí, tá? Então, lógico que você está em comunhão com os irmãos. Aí sim, você vai com uma roupa
decente, né? Pode ir de bermuda, mas de camiseta, por favor. Mas é de chinelo, e as mulheres não vai de chinelo? Ué, não tem nada a ver, irmão. Entendeu? Isso é religiosidade. A Bíblia tá cheio de Deus falar que odeia a religiosidade. Pessoas... Que tem uma passagem que me fugiu agora da mente. Ele falou de orar sem cessar, né? Tiago fala, acho que é carta ao Tiago, que Tiago fala, né? Não fazer como os hipócritas, né? Mas não é essa que eu imaginava, não. Fugiu da minha mente, irmãos. Entendeu? Então é o coração reto, é o coração reverente a Deus, quebrantado, se humilhar na presença do Senhor. Não importa se é deitado, se é em pé, do que é. Eu olho em pé, eu olho até no banheiro pelado. Ué, e daí? Ué, não estou desrespeitando o Senhor não, rapaz. O meu coração está reto diante dele. Entendeu? Você acha que nem ele falou, você acha que o Senhor não te vê nu? Vai, ó, para de religiosidade. Então, ó, o vídeo foi esse, irmãos. Então, leitura da palavra. Aqui nós estamos, o vídeo aqui foi de oração, mas a leitura também é importante, que ela intercede pelo Espírito para orar como convém. Orar como convém não está dizendo de veste, está dizendo no que a gente vai falar ou vai pedir a Deus, entendeu? Porque a gente pode pedir coisas que não é da vontade de Deus. Me dá casa, me dá carro, me dá luxo, me dá riqueza, entendeu? Mas enfim, né? Cada um faz do jeito que quer, né? Entendeu? Então o vídeo foi esse aí, tá? Muito obrigado, compartilhe o vídeo se gostou. Deixa o like se gostou. O like é importante para o algoritmo reconhecer e compartilhar para outros, irmãos. Dê um dislike se não gostou. Se inscreva no canal, badalhe o sininho de todos para receber as notificações. Busquem lá vocês no meu link os vídeos que para vocês maratonar. Tem bastante vídeo, eu estou soltando vídeo à torta direto. E eu estou trabalhando incessantemente, irmãos, os vídeos quando eu estou de folga. Não todos os dias, é que eu gravo já uma sequência de 8, 9 vídeos e deixo lá reservado. Aí eu vou soltando 3, 4 vídeos, né? Aí vou soltando aos poucos, para mim não ter que gravar vídeo todos os dias, né? Porque eu tenho outros afazeres. Eu também tenho que estudar a palavra para poder saber o que eu falo aqui. Tenho que cuidar da minha casa, tenho que trabalhar, eu também trabalho, né? Então eu tenho outros afazeres. Então já pego o dia já e gravo uns 8 ou 9 vídeos. Já deixo reservado lá para mim soltando. Tá bom? Então, amo todos vocês, abraço no coração. Espero que tenha sido de utilidade, servido para auxiliar vocês aí, tá? Até o próximo vídeo. Deus abençoe a todos. Fui!